quem tá falando é Humberto, eu sou organizador licenciado e curador do TEDx Blumenau e essa é a nova versão do Sobre Grandes Conversas. Se você acompanha o TEDx Blumenau há mais tempo, você sabe que a gente tinha um podcast há alguns anos atrás. Agora a gente deu uma mexida nas coisas e trouxe uma versão em vídeo para honrar os nossos 10 anos de estrada, então a gente convidou algumas pessoas que fazem parte da nossa história para conversar. Hoje eu tô aqui com a Fabiola, líder do nosso time de produção desde que o evento existe, basicamente. Fá, então pra gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse qual é o seu papel no evento e desde quando você tá aqui. Eu sou a Fabiola, todo mundo me chama por Fá aqui no TEDx. Eu tô desde o início, desde que tudo isso era uma ideia. Nosso primeiro evento foi em 2015, mas estou organizando desde 2014. Eu cuido hoje do time de produção e logística, junto com o Rodrigo, mas já tive várias funções no TEDx, só que o meu coração é de produção. Quando a gente fala de produção, especialmente no TEDx Blumenau, fala, o que tudo envolve, quais são as jobs principais da tua área ao longo desse processo de desenvolvimento do evento? Então, produção, a gente sempre comenta que a gente executa todas as ideias que acontecem no evento. Então, nosso time é de produção e logística. A gente cuida de cronograma, alimentação, montagem, desmontagem, serviços contratados para o evento. Toda a parte de logística dos palestrantes, passagem, hospedagem, alimentação, traslados, tudo que faz o evento acontecer naquela reta final. Certo. Você estava falando antes que produção tem seu coração, né? Como é que produção se conecta com a tua vida pessoal, com teus projetos, com o teu trabalho? Como é que funciona esse outro lado? Então, eu gosto muito de organizar coisas para facilitar a execução delas. Então, produção tá desde sempre na minha vida, assim. Quando surgiu o TEDx Blumenau, eu falei, isso que eu sei fazer, já tinha trabalhado com alguns eventos. Gosto muito de pegar um grande problema, pensar nele, planilhar ele, transformar ele em uma planilha ou em um documento e aí executar. Então, isso é basicamente o que eu faço no meu trabalho também. O TEDx, são 10 anos, são 25 edições, a gente foi evoluindo como evento, foi ficando maior, às vezes menor de novo, foi trocando de lugar. Como que você mantém um método, como é que a produção continua, digamos, mantendo suas entregas num evento que muda tanto de um ano para o outro, assim? Como é que acha uma constante nisso tudo? Mudou muito, assim, Sim. Do início até agora, né? Afinal, foram 10 anos. Eu percebo que a gente começou de um jeito muito amador, muito. Não sei nem como a gente conseguia executar o evento, pensando bem, assim, com um time de pessoas que pouca gente tinha trabalhado com o evento. Então, a gente ia fazendo tudo pesquisando e conversando com outras pessoas que trabalhavam na área para conseguir entender, né? Hoje a gente tem uma metodologia que ela começa mais leve, nosso trabalho, por exemplo, enquanto o time de curadoria está fazendo a curadoria dos palestrantes, a gente está quase parado, assim, fazendo uma visita técnica, algo assim. E aí, 3 meses antes do evento, a gente começa com um trabalho mais intenso. A gente usa algumas ferramentas, é claro, né? Formulários, drive, planilha, tudo que precisa para fazer a gestão do time. Mas eu acho que a gente mantém a entrega também por conta da nossa experiência. Então, a gente está há muito tempo fazendo isso e sempre tentando melhorar, trazer alguma coisa nova, apesar de ser uma área bem técnica. Ao longo desses 10 anos, claro, dinheiro mudou muito, o custo do evento mudou muito, a gente já fez um evento gigante, a gente às vezes volta para fazer um evento menor. O que ficou mais fácil ao longo desses 10 anos, quando você olha para essa jornada de produção, assim, o que hoje te parece mais fácil do que quando você começou? Mais fácil, eu acho que é entender o tempo das coisas. Então, antes, inclusive, o time ficava um pouco ansioso com a baixa demanda de trabalho no início. Agora não, agora a gente entende que começamos devagar, vai acelerando e a gente tem um mês final que é loucura, assim, de produção de evento. Então, eu acho que entender o tempo das coisas deixou a gente mais tranquilo. Pensar que a gente não está atrasado, a gente recebe demandas de outros times e executa elas com rapidez naquela reta final. E dentro desse planejamento de vocês, então, o que é o ponto mais complicado, mais complexo, mais desafiador dessa jornada? Mais desafiador? Eu acho que a gente está bem entendido, assim, como time, a gente consegue
ter uma dinâmica super legal. Eu não vejo um grande ponto de atenção atualmente. Claro que tem pontos que a gente precisa de mais cuidado. Por exemplo, o relacionamento com os palestrantes, a compra das passagens, hospedagem, conseguir atender todas as necessidades e expectativas deles é um ponto crucial, assim, é um ponto que a gente tem bastante atenção. Tá. Outra é a montagem em si, dia do evento, né? Conseguir montar tudo no tempo, não fazer as coisas com muita pressa para entregar com qualidade. Então, são pontos de atenção, mas nada tão difícil hoje em dia. Tem um momento em todos os eventos do TEDx Blumenau que eu gosto muito de me afastar um pouco, assim, de ir lá pro fundo da plateia e olhar e tipo, meu Deus, tá acontecendo, sabe? Tá rodando, hoje, agora é curtir esse momento. Eu tenho muito esse momento próprio de me afastar, de me tirar, digamos, do evento e ir lá olhar com um olhar externo, assim, cara, olha que incrível que a gente fez, assim. Tem algum momento desse pra você no evento? E qual que é o momento máximo de realização quando você tá ali? Quando acaba, não. Não, o meu momento de realização é quando a gente fecha o último bloco. Acho que eu tenho 2 momentos. Quando a gente abre o credenciamento, porque é sempre corrido, é pós-almoço. Então, ali eu tenho quase que um pico de energia, assim. Mas quando a gente faz o momento final, com todas as pessoas da equipe, eu tô completamente realizada, porque nada deu errado, normalmente, e porque acabou. Legal, é válido. Ao longo desses 10 anos, né, são 25 eventos, são uma série de conversas, de ideias que a gente propôs para as pessoas, diferentes temáticas também. Já falamos sobre arquitetura, que é a sua área, já falamos sobre moda, que também é a sua área. Qual que você vê hoje, olhando 10 anos, né, em retrospectiva, a missão principal do evento na cidade? Você acha que ela mudou ao longo desses 10 anos? Como que você vê essa jornada? Eu acho que ela mudou um pouco. Eu acho que a gente começou trazendo temas às vezes um pouco mais amplos e a gente abordava às vezes temas muito voltados ao empreendedorismo e eu acho que isso foi mudando, assim, eu percebo que a gente tem buscado temas mais profundos e pessoas também que queiram conversar sobre esse tema. Eu percebo que a nossa missão na cidade, de certa maneira, foi cumprida. Quando a gente começou a fazer, a gente pensava que Blumenau precisava discutir temas que a gente não falava e não trazia, assim. Até na nossa bolha, sabe? Eram temas que não eram muito abordados. Legal você ter comentado sobre bolha, porque até externando isso para quem está assistindo, é uma discussão que a gente tem todos os anos, né? De como que a gente sai da bolha de pessoas que organizam, da bolha de pessoas que assistem todos os anos. Como que você vê esse caminho? Você acha que a gente tem conseguido expandir a bolha de alcance do evento na cidade? Você acha que é um caminho que a gente ainda está deixando a desejar? Qual que é a tua sensação sobre o alcance que o TEDx Blumenau tem enquanto força criativa da cidade, assim? Eu percebo que no último evento e no penúltimo, a gente conseguiu expandir a nossa bolha. Eu acho que nos 2 últimos anos. Pensando que, como eu tô desde o primeiro e não que eu saiba quem vai no evento, né? Mas eu percebo todo mundo, os rostos iguais que estão na plateia. Vendo o credenciamento, eu percebo essa pessoa já veio, não veio. E a gente vai batendo sempre lista de nomes, então a gente percebe quem já veio. E no último evento, que foi o de 2024, a gente teve uma plateia muito diferente do que sempre vinha. E eu acho isso ótimo, porque a gente percebe que conseguimos atingir outros públicos com o evento. Mas eu não vejo as mesmas pessoas vindo como algo ruim também. Porque a gente vai... É um sinal de sucesso. E a gente vai criando essa relação também com o público, sabe? Eles conseguem conectar palestras que a gente apresenta hoje com palestras que foram feitas há 2 anos atrás e trazer paralelos. E isso enriquece muito a conversa com as pessoas novas no evento. Você comentou sobre os 2 eventos de 2024, né? Sim. A gente foi de um lado para outro muito oposto, assim, né? A gente foi convidado pelo TED para fazer o único evento da América Latina para discutir democracia, parte de um programa mundial do TED, que é o TED Democracy. Então a gente criou um evento num ambiente muito controlado para 150 pessoas só, com curadoria, então sem venda de ingressos, no palco do Teatro Carlos Gomes. E 3 meses depois a gente dá um salto para 600 pessoas num dos pavilhões da Vila Germânica. Eu queria, como é que é o teu processo de pensamento num ano com 2 eventos tão diferentes, com muito pouca gente, depois com muita gente, em um lugar completamente novo que é a Vila Germânica? Como é que constrói, como é que controla também
o time? Como é que gerencia tudo isso num ano com 2 eventos tão diferentes entre si? Pra gente foi super desafiador, porque eu já tinha comentado que o período de trabalho mais intenso são os 3 meses pré-evento. E ano passado, em 2024, nós tivemos 2 eventos com 2 meses de diferença entre eles, exatamente 2 meses. Então, quando a gente deveria estar começando a pegar mais intensamente no trabalho do TEDx Blumenau, o Democracia ainda não tinha acontecido. Então, quando passou o Democracia, a gente deu uma semaninha, assim, de descanso. E aí o evento meio que já tá em cima, sabe? Porque faltando 50 dias para o evento é pouco tempo pra conseguir construir tudo. E claro que o restante do time já estava trabalhando no evento antes, mas a gente pegou a produção do evento depois que passou Democracia. Então eu percebi que foi bem desafiador para a equipe toda, assim, sabe? Um pouco cansativo também, mas como foram eventos muito diferentes entre si, as pessoas estavam muito interessadas em fazer os dois. Porque o Democracia foi em um espaço que a gente conhece muito bem, com pouca gente, confortável. E o na Vila Germânica foi completamente diferente disso. O que você, enquanto produtora de evento, prefere? Fazer um evento menor ou fazer um evento gigante, como a gente fez há alguns anos? O que eu penso é que quando a gente faz um evento maior, a gente tem que ter algo que se assemelhe a outros, assim, sabe? Pensando em produção. Por exemplo, eu topo fazer um evento maior no teatro, porque é um espaço que a gente já ocupou muitas vezes. Então, a gente sabe como funciona, todas as limitações, todas as facilidades e tudo mais. A gente já fez um evento para 800 pessoas em um lugar novo. E a gente teve problemas de produção naquele evento, né? Porque eu acho que foram 2 coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Que é um público bem grande, tem um TEDx, 800 pessoas, e um lugar completamente diferente. Então, acho que a junção dessas 2 coisas acabou trazendo problemas para a produção. Mas quando a gente tem no teatro um público grande, acho que é só uma questão de adaptação. Todo ano a gente fala que a gente faz o evento no teatro, aí a gente sai do teatro, aí dá saudades, aí a gente volta no teatro. Agora a gente está lá pelo 2º ano seguido, digamos assim, né, para esse evento de 10 anos, e acho que não tinha como ele ser em outro lugar que não no Teatro Carlos Gomes. O que você espera, o que seu time está aprontando e está preparando para esse ano no teatro? Todo mundo está super feliz que vai ser no teatro. O teatro tem seus desafios, mas entrega pra gente uma infraestrutura muito boa. Então, a gente espera esse ano que a gente consiga entregar uma experiência muito confortável, ocupando todo o teatro. Coisas bem técnicas, né? Que a gente consiga distribuir esse número grande de pessoas por todos os patamares e andares do teatro, que a gente tenha essa circulação de pessoas nele, que seja confortável termicamente, que é uma questão pra gente, que esteja fresco, agradável, que as pessoas consigam circular com facilidade, que a alimentação funcione, que a bebida funcione, que o credenciamento, que vai ser uma surpresa, funcione também, que seja rápido. Então a gente está pensando bem nos detalhes desse evento, porque a gente teve mais tempo para fazer e eu acho que vai ser bem especial. Até evoluindo nisso que você comentou, assim, né? O teatro, enfim, é a nossa casa, tem gente que vai no evento há vários anos e já visitou vários espaços, até conheceu lugares de Blumenau graças ao TEDx, mas até para quem está assistindo e não sabe que existe um processo de decisão nosso no início de escolha do lugar, né? O que é mais importante na hora do TEDx Blumenau escolher onde vai acontecer a edição daquele ano? O que a gente leva em conta? O que é mais ou menos importante? Conta um pouquinho desse processo de escolha. Eu levo sempre em conta a capacidade técnica do espaço, né? Que é a minha área. Então, a quantidade de pessoas que cabem no espaço, se existem 2 ambientes, ou a possibilidade de criação de um ambiente de plateia e um event lab, ar-condicionado, a possibilidade de alimentação, de bebida, os acessos, a acessibilidade, que é algo indispensável para a gente, né? Então, são vários pontos que a gente vai levantando e quando a gente mapeia tudo isso, normalmente quem ganha é o teatro. É que eu sou fã, né? Eu sempre escolho ele, então...
dando um tempinho no evento desse ano e olhando um pouco para trás de novo, Fá, qual que é a história de bastidor que você pode contar, mais marcante, mais divertida, que você mais lembra? Aqui eu posso contar. Acho que não é nem divertido. Acho que foi o nosso maior desafio de logística de palestrante. Tá. Acho que foi em 2017 que tivemos a greve dos caminhoneiros. Outras. E, na verdade, foi uma greve geral, assim, no Brasil. A greve aconteceu na sexta-feira, que era o dia em que todos os palestrantes, ou na quinta, viajariam e chegariam aqui. Na sexta-feira foi. Então, todos os voos foram cancelados, ou boa parte deles, ou adiados. Eu lembro que eu recebi a notícia de manhã, assim, vi na Folha logo cedo e mandei uma mensagem no grupo falando, gente, a gente vai ter que remarcar tudo. E aí a gente veio exatamente para cá, numa salinha de reuniões, e passamos a tarde tentando remarcar todos os voos sem ter um custo financeiro elevadíssimo, assim, né? E a gente ficou, acho que das 2 da tarde até as 8 da noite, tentando remarcar, e conseguimos remarcar. A gente saiu daqui, foi num bar comemorar, que tinha dado aquela baixada, assim, de energia, de tão exausto que a gente estava. Quando a gente estava no bar, a agência ligou falando que não tinha aceito nenhuma remarcação, lembra? Eu lembro. Eu tava. Então... E aí, isso era na quinta-feira, né? E o evento seria no domingo. Então, foi bem, bem desafiador, assim. A gente teve que trazer gente por Joinville, por Curitiba, por Floripa, por Navegantes, muitos aeroportos. Teve até foi fechado o aeroporto de Brasília, lembra? Palestrante entrou de qualquer jeito. Foi uma loucura, assim. E eu acho que esse foi... Depois a gente riu muito sobre isso, né? Mas foi bem desafiador no dia. Pra gente encerrar, a câmera é sua, uma mensagem para quem está assistindo, o que eles podem esperar do evento desse ano. E para quem já comprou ingresso ou para quem ainda está em dúvida, a gente se vê dia 21 de junho no Teatro Carlos Gomes. O evento desse ano tá lindo, a gente está tratando ele como uma grande celebração. Então essa palavra sempre vem à minha cabeça, assim, que é o momento de celebrar esses 10 anos. A gente está trazendo muitas novidades, uso completo do teatro, credenciamento diferente, outros tipos de interação entre o público e os palestrantes. Então, se você não comprou o ingresso ainda, dá tempo, a gente tem um período aí para compra, porque vai valer muito a pena. A gente está muito animado, eu tenho certeza que isso vai passar para vocês também.